Portanto, com esse avanço tecnológico, e um fator muito interessante também que ocorreu dentro da história, que foi muito importante para o processo global, e que para a gente parece ser uma coisa assim, nossa, como é que pode você falar um negócio desse? As guerras que ocorreram. A primeira, a Segunda Guerra Mundial, foi muito importante para esse processo global. Por quê? Quando se tem um conflito entre maiores potências do planeta Terra, o que existe? Existe a concorrência. E essa concorrência acaba gerando desenvolvimento. Não entendi. Aí você vai me dizer, professor, não entendi. Como assim? Concorrência. Os países que querem vencer a guerra, consequentemente, eles vão investir em armamento, vão investir em medicamentos, vão investir em tecnologia, tanto na área de transporte como na área de comunicação, para facilitar assim o seu processo de estratégia militar e fortalecimento bélico. O que seria fortalecimento bélico? Produção de armas. Tanto que, se você entender, após a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, houve um período no globo terrestre denominado de Guerra Fria. Para quem já estudou comigo, sabe mais ou menos como é que funciona. Isso nada mais foi que o processo pós-Segunda Guerra Mundial, onde existiu a chamada bipolarização do planeta. Dois países controlavam, ou melhor dizendo, polarizavam o planeta Terra. O que seria a palavra polarizar, professor? Seguinte, lembra de um ímã? Um ímã ele tem dois polos, um positivo e um negativo. Todos os dois polos, se você direcionar a algum objeto metálico, ele vai atrair esse objeto. Então entenda mais ou menos assim. Os dois polos da Terra seriam Estados Unidos e União Soviética. Esses dois países estavam tentando, de todas as formas, atrair a maioria de países do planeta Terra para o seu lado. Estados Unidos levava o sistema capitalista e a União Soviética, na época, o sistema socialista. E esse período denominado de Guerra Fria foi muito importante para o processo global também, porque esses dois países disputavam constantemente para tentar provar um para o outro quem era o mais poderoso. Daí a expressão Guerra Fria. Nenhum dos dois, eles não se atacavam diretamente, não houve fogo. Outra coisa interessante também, que a gente tem que salientar aqui para vocês, é o seguinte, relacionado a conflitos, e que tem a ver também, quer dizer, a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, e também tem a ver com o processo global atual, que é o seguinte, Primeira e Segunda Guerras Mundiais, o principal fator responsável por isso nada mais foi que imperialismo. O que seria imperialismo? Imperialismo seria a dominação de territórios. Aí você vai me pergunta, professor, hoje em dia existe imperialismo? Sim, existe imperialismo, porém de uma forma diferenciada, inserido dentro desse processo de globalização. Como? Seguinte, o imperialismo antigamente era da seguinte forma, você dominar território e sitiar aquele lugar, tomar ele para você. Hoje em dia não. Basta você ter influência dentro dele que você se torna um imperador e acaba influenciando esse outro país. Não é à toa que durante a Guerra Fria, Estados Unidos polarizavam o mundo, atraindo para eles, para cada um deles, o maior número de países, fortalecendo assim os seus sistemas, seja ele capitalismo ou socialismo. Então, se você analisar no contexto atual, qual seria o maior império do planeta Terra? O país que tem o maior processo imperial dentro do contexto mundial? Está na cara, né? Os Estados Unidos. Por quê? Durante a Guerra Fria, a União Soviética faliu, o sistema socialista sucumbiu diante do sistema capitalista. Consequentemente, houve como é que eu posso dizer? Uma atualização do poder no mundo. E aí, tornando assim os Estados Unidos a maior potência do globo terrestre. Posteriormente, alguns países se desenvolveram muito rapidamente,
após a Segunda Guerra Mundial, dentre eles o Japão, e dividindo assim com os Estados Unidos esse poder, esse império de influências sobre o globo terrestre. E como é que você consegue imperar? Se você é potência econômica, se você tem potência tecnológica, consequentemente, você vai encontrar dependentes dessa tecnologia e dependentes dessa economia. Você vai perceber que vários países subdesenvolvidos do planeta Terra têm dívidas com essas potências mundiais. O Brasil, por exemplo, não se falando em economia, mas se falando em dependência tecnológica, apesar dos pesares, ainda é um país tecnologicamente dependente dessas potências mundiais.